eu acho que eu tenho que começar dizendo que o direito ele caminha muito sempre esperando o que acontece dentro da sociedade. Então, as legislações, né, aquilo que a gente verifica no mundo concreto, elas só vão passar para a lei, para o direito, um tempo depois. O direito ele costuma sempre estar correndo atrás daquilo que acontece dentro da história. Eu acredito, né, aqui acompanhando a orientação do meu querido mestre, Adilson Moreira, né, que o direito ele só faz sentido enquanto um instrumento de transformação da realidade social das minorias. Nós precisamos, sim, que seja reconhecido o nosso direito à verdade, o nosso direito à memória, o nosso direito à reparação. E a reparação, a gente não fala em reparação somente financeira, porque também seria um direito nosso, mas sim a reparação histórica. Dentro da OAB, foi decidido pelo Conselho Federal também a concretização de reserva de vagas de ação afirmativa de cotas, para que as chapas, né, que se elegem a cada triênio na OAB, ela também tem uma reserva de vagas para pessoas negras, para que elas façam parte dos conselhos, das subseções e também do Conselho Federal, dando mais representatividade dentro desse órgão colegiado que é a OAB, que tem a possibilidade de influenciar também dentro da sociedade outros órgãos, né? Uma grande vitória dentro da nossa instituição, que é a implantação das cotas de gênero e das cotas raciais. Isso é uma coisa inédita e, principalmente, a aplicabilidade disso já no próximo pleito eleitoral que vai ocorrer agora em 2021. Então, a OAB, por conta também da pressão de advogados e advogadas negras que estão lutando há muito tempo por espaço dentro da OAB, decidiu recentemente nessa reserva de 30% para que todas as chapas que forem concorrer tenham pessoas negras representadas dentro dos conselhos, e não só apenas como como membros de comissões, né? Então, enquanto durante 90 anos de existência da instituição, nós mulheres, e principalmente mulheres negras, nunca fomos visibilizadas dentro dessa instituição. Porque se temos uma representação quantitativa e qualificada, nós temos que estar inseridos nesse espaço, nós temos que apresentar e discutir as nossas questões. Eu gosto muito de uma frase do Luiz Gama que ele diz o seguinte: a libertação ela não virá pelo direito, mas também a gente não pode desconsiderar e utilizá-lo como um instrumento estratégico na luta, né? Então eu acho que é assim que eu olho para o direito, né? Então por isso que eu tenho esperança assim, nos movimentos sociais, no movimento negro. Então quando a gente está falando de direito, a gente está falando, para mim, de miséria, de certa forma, né? Quando olha-se, por exemplo, a produção jurídica que se tem no Brasil, feita pela branquitude, a gente consegue perceber por que nós estamos aqui, né? O epistemicídio, né, é justamente uma questão muito importante de ser falada aqui. Todo estudante de direito, ou pelo menos a maioria dos estudantes do direito, saem do Brasil sem ter sabido quem foi Luiz Gama, sem ter sabido quem foi Esperança Garcia. Aqui nós estamos a tratar simplesmente da primeira advogada e do maior advogado da história do mundo. A sociedade civil, quando vê os seus direitos violados e atacados, ela conta com a participação, com o apoio, com a ação da OAB. Eu acho que o avanço principal que a gente teve em 2020 foi justamente o TSE ter decidido que as candidaturas negras, né, primeiro em relação às mulheres, a reserva de vaga de fundo eleitoral para as candidaturas das mulheres em 30% e depois para as mulheres negras e, consequentemente, para os candidatos homens negros, né, ou autodeclarados negros, fosse feita e fosse aprovada. Onde o ministro Lewandowski reconheceu que a validade da implantação das cotas raciais nos partidos políticos e a divisão do fundo eleitoral já iriam vigorar nesse pleito passado de 2020, porque não adianta termos nesses espaços pessoas
que sejam nossas aliadas, sim, que sejam antirracistas, mas não são negras. É assim que eu penso o direito, né? Se não for para transformar a realidade social das minorias, não tem nenhum sentido a existência do direito. Então, nesse sentido, quando se pensa para que utilizar o direito, né, eu sempre deixo isso claro às minhas alunas e alunos, a gente tem que ter em mente que ele só faz sentido enquanto instrumento de transformação da realidade social em relação às minorias. Então, é inaceitável que pessoas ainda nos dias de hoje não tenham a compreensão que os seus privilégios herdados são fruto do trabalho não remunerado da população negra,